Oi, Benders! Antes desse vídeo eu quero falar rapidinho pra vocês sobre a Nerd ao Cubo desse mês. A Nerd ao Cubo é uma caixa por assinatura que custa apenas R$ 79,90 e quando você assina, você recebe todo mês um monte de brindes super legais. Você pode assinar a caixa toda por R$ 79,90 ou só a camiseta por R$ 39,90. Clica no link que vai estar na descrição pra saber como fazer. Oi, Benders! Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem ou não, a Netflix está produzindo uma série live action de Avatar: A Lenda de Aang, comandada pelo Mike e o Brian. Já saíram fotos do que seria um suposto teste de efeitos especiais para o live action e a gente já fez a nossa lista de quem a gente acha que seriam os atores perfeitos para fazer cada personagem. E em breve devem sair mais informações sobre o cast. Mas enquanto a gente espera, nós começamos a pensar em outros desenhos que funcionariam muito bem como live action e por isso a gente decidiu fazer esse vídeo aqui pra vocês. Vamos lá? Antes de começar a falar dos desenhos em si, eu queria dar 3 avisos. O primeiro é que quando a gente diz que esse desenho funcionaria muito bem como live action, é porque a gente tá pensando numa versão ideal em que tudo ficasse perfeito e extremamente fiel, e não que fosse feito por fazer. O segundo é que nós tentamos pensar em desenhos cujos personagens principais fossem, pelo menos na maioria, humanos e que não precisassem de muitos efeitos especiais. Ou seja, nós não vamos falar, por exemplo, de A Turma do Bairro com todas aquelas parafernálias ou o Dragão Ocidental em que o Jake virava dragão em todo episódio. Por mais que seria muito legal ver um live action de Turma do Bairro, eu acho que seria muito caro para qualquer serviço fazer isso. E o terceiro é que nós vamos falar apenas de desenhos ocidentais, porque a Netflix não tem um histórico muito bom com live actions de anime, não é mesmo? Avisos dados, vamos começar. O primeiro desenho que a gente quer falar aqui provavelmente é o mais óbvio e o mais pedido de toda a internet, e é Super Choque. O desenho da DC Comics estreou em 2000 e ele conta a história do Virgil, um menino normal que um dia, depois de ser exposto a uma contaminação de gás, ganha poderes de eletricidade. Mas o Virgil não é o único a ganhar esses poderes e muitas das pessoas que ganharam esses poderes começam a usar ele pro mal. Então ele acaba tendo que se tornar um super-herói para proteger a cidade dele e ele se torna o Super Choque. Esse desenho fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente quando ele foi exibido no SBT, e ele tem algumas temáticas que já eram muito importantes pra época, mas que são ainda mais importantes hoje em dia. O Virgil, o protagonista, é negro e o desenho fala muito sobre racismo. Agora eu sei por que o Rich age como um vadio, Meg. Esse garoto é uma má influência. Todos da raça dele são. Por favor, fale baixo. O melhor amigo dele, o Rich, pelo menos nos quadrinhos, era confirmadamente gay. E por mais que isso não tenha ficado muito explícito na animação, seria muito legal de se ver na série. E eles tocam em vários assuntos polêmicos. Inclusive tem um episódio que trata de tiroteio em escolas. Não estraga sua vida toda por causa disso. Pega ele! Já tiveram muitos boatos referentes a um possível live action de Super Choque, e o mais recente é de que o ator Jason Jabbar iria fazer o personagem na série Stargirl que estreia ano que vem. Os boatos surgiram porque ele postou uma foto no set de Supergirl com a hashtag Static Shock, ou Super Choque, o que fez com que muitas pessoas achassem que ele estava dizendo que ele seria o personagem. Mas eu acredito que ele podia estar simplesmente dizendo que ele gostaria muito de interpretar o Super Choque e que ele ficaria muito bem, e ele ficaria mesmo, né, gente? Apesar de que eu preferia o Jaden Smith. A Netflix tem produzido muitas séries da DC, como Titãs, Raio Negro e Patrulha do Destino, então eu acho que eles poderiam totalmente fazer a série do Super Choque também. E se você ainda não tá convencido de que Super Choque daria um ótimo live action, existe um curta live action feito por fãs que é muito bom e o link pra ele vai estar aqui nos cards. Sério, Netflix, por favor, eu nunca te pedi nada. O segundo desenho é da Nickelodeon, assim como Avatar, e a gente já falou sobre ele aqui no canal. Se vocês pensaram em Danny Phantom, vocês estão certíssimos. O desenho conta a história do Danny, um garoto que era um garoto normal, até que ele sofreu um acidente no laboratório dos pais dele e ele ganhou a habilidade de se transformar em fantasmas para combater várias ameaças à cidade dele.
A maioria dos personagens é humana, então mesmo que tenham alguns fantasmas que tenham que ser feitos por computação gráfica, daria sim para adaptar para uma versão live action. Em 2018, o criador do desenho, o Butch Hartman, manifestou o interesse de que houvesse um filme live action de Danny Phantom, e ele inclusive disse que o roteiro para esse filme já estaria até escrito. Porém, a ideia não seguiu em frente porque as pessoas estavam mais interessadas em uma nova série animada. A Nickelodeon até que tem um bom histórico de live actions dos desenhos dela. Afinal, quem não lembra do live action de Padrinhos Mágicos em que o Drake Bell fazia o Timmy Turner adulto? Então, mesmo que não fosse uma série, talvez funcionasse como filme. E se eles estiverem procurando alguém pra fazer o Danny, eu já vou deixando a indicação do Patrick aqui pra fazer esse papel, porque ele é perfeito. E agora vamos partir pras protagonistas femininas. O live action de Kim Possible da Disney foi um fiasco, mas a Kim não é a única espiã que merecia o seu próprio live action. Imaginem um live action de 3 espiãs demais. Pra quem não conhece, o desenho conta a história de 3 amigas, a Sam, a Alex e a Clover, que elas têm que meio que administrar a vida normal delas e os dramas adolescentes com uma vida de espiãs. E elas têm os equipamentos mais incríveis do mundo, como por exemplo blushes, que na verdade são comunicadores, grampos de cabelo explosivos e até tipo secadores que criam redemoinhos. E são umas parafernálias fazíveis na vida real, sabe? Tipo, não tipo a gente do bairro, tipo aquele coelho gigante da número 3. O tema de mulheres espiãs tá muito em alta recentemente, principalmente com o novo filme das Panteras, então a gente acha que seria o momento perfeito pra ter um live action de 3 espiãs demais. Quer dizer, a Netflix tá fazendo live action de Clube das Winx, e vamos concordar que os efeitos especiais pra essa série devem ser muito mais caros, né? Ou deveriam, pelo menos, eu espero. Vocês têm alguma ideia de que atrizes vocês gostariam que fizessem as protagonistas? Porque eu, pelo menos, acho que a Sophie Turner seria perfeita como Sam. O próximo desenho que a gente vai falar tem uma pegada muito parecida com as séries da Nickelodeon da mesma época, como Zoey 101, Drake e Josh e Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. O nome desse desenho é Doug e ele é um desenho da Disney e da Nickelodeon que acompanha basicamente a vida do Doug. Cada episódio trazia algum acontecimento típico do cotidiano de um adolescente de 12 anos, como por exemplo, o primeiro dia de aula, o primeiro amor, um novo corte de cabelo, esse tipo de coisa. Seria um desenho muito simples de adaptar pro live action, né, porque é basicamente a vida de um adolescente normal. Mas ao mesmo tempo a gente tá vendo várias séries que são muito adolescentes, que estão dando certo hoje em dia. Então a gente acha que esse tipo de série funcionaria muito bem e seria muito legal ver os personagens icônicos em versão vida real. Outra série que segue mais ou menos esse mesmo estilo é Hey Arnold. Aos 11 anos, o Arnold dava lições básicas de vida e mostrava os estereótipos do colégio. Tipo, quem consegue esquecer o Arnold incentivando a honestidade e a verdade, ou a Elga caindo de amores por ele? Agora, imagina ver a versão real do Arnold e da Elga. Gente, isso seria muito da hora. Quem disse que podia encostar em mim? E ainda falando de desenhos que tem essa pegada dia a dia e vida normal, a gente tem Sorriso Metálico do Jetix. Sorriso Metálico conta a história da Sharon, uma pré-adolescente de 13 anos, que ela vai colocar aparelho, mas quando ela tá lá colocando, acontece meio que um probleminha ali, que faz com que o aparelho dela ganhe poderes meio eletromagnéticos que mexem com as coisas ao redor dela. Então, tipo, muda a rádio de alguma coisa ou atrai coisas de metal, esse tipo de coisa. São poderes relativamente simples, sabe? Não é uma coisa que precisaria de super efeitos especiais. E aí a gente acompanha meio que o dia a dia dela e ela passando várias situações vergonhosas por conta desse aparelho, principalmente na frente do menino que ela gosta. É um desenho que fala muito sobre puberdade e mais uma vez ele se encaixaria perfeitamente nessa ideia de série super adolescente que a gente tem visto ultimamente. Antes de falar do próximo desenho, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu sei que a gente disse que a gente não ia falar sobre animes, mas esse desenho não é um anime, ok? Ele é um desenho ocidental que, por mais que tenha características orientais, foi feito nos Estados Unidos. E esse desenho é As Aventuras de Jack Chan. O desenho é inspirado no Jack Chan de verdade e ele conta a história do Jack que junto com a família dele precisa encontrar os 12 talismãs dos signos dos zodíacos e enfrentar uma organização chamada Mão Negra. Cada um desses talismãs tem um poder especial e é por isso que essa organização tá atrás deles.
Mas também não são poderes assim, tipo, meu Deus, criar um furacão, entendeu? São coisas mais simples, como por exemplo, ajudar na saúde ou trazer mais sorte. E, de novo, seria muito legal ver esses personagens como versão vida real, ver lá o tio do Jack falando o Mubuga e Digital na vida real. E assim, o Jack Chan já tá meio velho pra fazer o protagonista, mas eu acho que, por exemplo, o Mike Mock, que faz o Bruce Lee em Era Uma Vez em Hollywood, seria muito bom pro papel. Então, comenta aí quem vocês acham que poderia ser o Jack. Por fim, a gente vai falar sobre um desenho que não é muito conhecido, mas que daria um ótimo live action, e esse desenho é Projeto Zeta. O desenho conta a história do Zeta, um robô que foi projetado para realizar assassinatos, mas depois que ele descobre que um dos alvos dele era inocente, ele entra meio que numa crise existencial de não querer mais matar e não saber mais qual é o papel dele no mundo, e ele foge da organização que criou ele. Ele acaba sendo ajudado por uma adolescente chamada Ro e eles se tornam muito amigos. Apesar de ser um robô, o Zeta passava grande parte do desenho com o disfarce dele como humano, então não é como se eles tivessem que gastar tanto dinheiro assim com efeitos especiais. Os episódios mostravam basicamente os dois fugindo dessa organização que criou o Zeta, e a relação entre ele e a Ro era muito legal de assistir. Os dois acabaram meio que formando uma família ali entre eles, porque nenhum dos dois tinha uma. É um desenho que não fez tanto sucesso na época, mas que eu acho que talvez fizesse até mais sucesso se fosse como uma série live action. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas recomendações. Com certeza deve ter algum desenho que a gente não mencionou aqui que valeria a pena mencionar. Então, se você lembrar de algum que siga aquelas 3 regrinhas que eu mencionei lá no começo, não esquece de deixar aqui nos comentários, porque quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo se vocês tiverem gostado, não é mesmo? Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.